Olá, tudo bem? Vamos continuar a saga aqui dos laboratórios do curso 4 do GCCF aí, do Google Cloud Computing Foundations. Já fizemos agora o Dataproc com o Command Line e vamos para o Dataflow, né? O Dataflow Templates e depois o Dataflow Python. Vamos aqui para o Templates. Lembrando, esse laboratório ele é muito legal, ele vale muito a pena. Como entendimento ali, né, do que de processamento de streaming, né, usando o Dataflow. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo que fala sobre o PubSub. É esse mesmo. O que que acontece, né? Deixa eu começar o lab aqui e a gente vai fazendo a explicação no meio do caminho. Qual que é a tríade aí de ouro de processamento de dados streaming, né, do Google? Então, Streaming Process Data GCP, a gente sempre vai se deparar com três tipos de recursos pela literatura, tá? Isso eu estou falando pela literatura. Que é o seguinte: a gente vai se deparar com o PubSub. Então tem aqui Analytics Systems, né? Você tem Real-Time Events, e aqui você está querendo fazer sobre streaming. E aqui você tem Batch Load, né? Que você vai usar um storage de stage ou um storage de RAW, sei lá, né? Você vai usar um storage para pegar os batch files e aí você vai processar esses dados antes de chegar no Data Warehouse com o Dataflow. Então, a ideia aqui é que você vai extrair, transformar e fazer o load. E aí, isso aqui, o ETL, o que acontece com o ETL? Você não usa o processamento do Data Warehouse, você já chega com o dado limpo lá, transformado, porém tem um delay. Mas esse delay, ele é tolerável dentro da sua arquitetura de pipeline. Então tem o ETL, tem o ELT, enfim, né? O ELT, você faz o load primeiro e faz as transformações, o processamento dentro do warehouse. Você não tem delay, porém você tem mais carga de storage, né? Por exemplo, né? Você tem que trazer o dado, e aí você não usa muito essas camadas aqui iniciais, você traz o dado direto para o warehouse, e aí você faz todo o ciclo de transformação lá. Então, quando você fala de streaming e tudo mais, você, no fim do dia, está querendo trazer um tipo de arquitetura que une processamentos, tipos de sistemas de processamento de dados, seja streaming, batch, e seja de objetos, dentro de um lakehouse. Para o streaming, a gente vai se deparar sempre com essa tríade aqui: PubSub, Dataflow e BQ. Beleza? Isso aqui é o santo graal do streaming para a literatura do Google, certo? Para a literatura do Google. Augusto, existe forma de otimizar isso? Pode ser que sim, dependendo do projeto. Para o Google, essa é uma... quando você fala em stream, você fala nessas tecnologias. Por quê? Porque o PubSub, ele coleta, né? Ele é integrado com a fonte, ele enfileira os dados que foram coletados e envia para o Dataflow, que ele tem uma assinatura, né? Ele é um subscriber lá, ele envia para o Dataflow. Quando o Dataflow consegue processar os dados. Então, se ele precisa escalonar, ele vai e escalona. Porém, não há perda de dados aqui. Vocês concordam comigo? Não há perda de dados. Então, o que o Dataflow faz? Ele pega e vai processando esses dados que chegar aqui, ó, throughput baseado no auto-scaling e em processos distribuídos.
Show de bola? E aí, ele armazena no BQ. E aí você pode usar uma visualização de dados para fazer consulta, para fazer analítica em cima desses dados, ou usar, inclusive, aplicações custom com IA. Enfim, aqui você, nessa camada aqui, a gente volta lá, né, na ideia lá do Lake House, onde aqui, né, você depois da camada semântica que é gerada pelo Looker, o Looker ele é um mecanismo de visualização de dados que fica em cima do Data House e ele utiliza o motor do Data House para criar, né, essa camada. Então, por isso que é o Looker Generated aqui. E aí, aqui na Gold, né, que é o dado pronto com as regras de negócio para análise, você tem uma gama aí de opções que você pode trabalhar de forma analítica, usando o Google Looker Studio agora, né, o antigo Data Studio, enfim, tá bom? Então, a gente vai falar sobre essas tecnologias aqui. O que acontece nesse laboratório? Esse laboratório já existe ali, né, um tópico público que é hospedado ali, né, pelo Google, que ele já transforma dados de uma outra aplicação que fica gerando dados em tempo real de corridas de táxi de Nova York, que é o Taxi Ride. Esse Taxi Ride, esse tópico aí, ele é muito utilizado não só nesse laboratório, mas em muitas demos aí, né, de demonstrações de vários Code Labs, enfim, né? Deixa eu pegar aqui e já habilitar o Cloud Shell e já fazer essa rotina aqui com a API do Dataflow. Então, por exemplo, eu já assisti um Tech Hub com essa solução. Ele é muito utilizado para fazer essas demonstrações de processamento de dados em tempo real, certo? O que a gente precisa? Vamos pensar aqui. A gente precisa de um dataset onde o Dataflow possa fazer o sync dos dados, um dataset do BigQuery. A gente precisa, né, da tabela, precisamos de um bucket do storage e vamos criar tudo isso usando o Cloud Shell. Olha aqui quem entrou aqui, né, o BQ Make Taxi Rides. Isso daqui, então, ele está criando um dataset, tá? Então, vamos colocar aqui o dataset, que vai se chamar Taxi Rides. Então, fizemos uma tabela. Vamos ir lá no BQ. Certo? E aí, a gente vai fazer uma tabela. Ó, se vocês verem aqui, a gente tem esse projeto. E aqui a gente tem... Deixa eu pegar aqui o antigo. Aqui em datasets, temos o Taxi Ride. E aí, a gente vai fazer agora, depois que o dataset foi criado, a gente vai iniciar uma tabela aí que vai ter essa coluna, vai ter essas colunas e os tipos de dados. Então, vai ter Ride ID, que é o ID da corrida de táxi, vai ser string. Tem o ponto, por exemplo, né? Vai ser inteiro. Latitude, longitude são o tempo ali, né? São... E aí a gente vai criar uma tabela chamada, no dataset Taxi Rides, chamada Real Time, tempo real. Então, assim, o que acontece, né? Esse tópico aí,
ele já traz, né, uma série de informações relacionadas à corrida, a latitude, longitude de início, quanto tempo levou a corrida, até onde foi e tudo mais, né? São várias informações aí referentes a esse dataset, a esse tópico aí, que já está criado para nós, tá? Vamos exportar aqui o nome do bucket e vamos criar usando o GSUtil MB, né? Make Bucket GS, dois pontos, barra, barra, e o nome do bucket que a gente acabou de criar vai ser o nome do nosso Project ID, né? Vamos clicar aqui em Check My Progress. Já criamos aqui agora o bucket. E agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Esses passos aqui são para fazer pela console, tá? A gente já fez por linha de comando, então a gente vai pular eles. Se você ver aqui, a gente já fez essas coisas, tá? Um é o dataset, o outro é a tabela. A gente vai, né? Aqui a gente está fazendo tudo pela console, mas já fizemos, então tudo isso aqui já está ticado, tá? Então vamos passar. E agora a gente vai fazer o submit da query. Vamos fazer aqui. Olha aqui, ainda não tem nada. Vocês concordam comigo? Aliás, cadê o Dataflow? Ah, tá aqui, ó. A gente ainda não rodou o job do Dataflow. E aí, a gente vai rodar agora o job. O que que vai ser? Vai ser IoT Flow. A gente vai colocar o GCS, o Google Cloud Storage Location, como esse cara aqui, ó. Dataflow Templates, PubSub to BigQuery. Isso daqui é o template que a gente quer. Então, a gente quer um tópico do PubSub que vai ser escrito no BigQuery, né? Qual que é a região? Qual que é o tipo de máquina que vai fazer o processamento? Tem um staging aqui que o Dataflow utiliza para, por exemplo, entre um processo e outro, gravar algumas informações que ele pode utilizar depois, né? Ele tem um staging, um bucket aqui de staging location, que fica gravado algumas informações referentes aos processos. O Dataflow tem que utilizar esse staging location. E os parâmetros é o seguinte, qual que é o tópico que a gente vai querer? E aí já tem esse tópico pronto, que é o projects, PubSub public data, dado público do PubSub, e o tópico já está prontinho para nós, que é o Taxi Rides Real Time. E aí tem o specs da tabela, que já está prontinho também, é a tabelinha lá que a gente já criou com o nosso esquema corretinho. Então, se a gente vier aqui, ó, vocês podem ver. Deixa eu pegar aqui o clássico. Aqui em Taxi Ride, a gente já tem a tabela e aqui já tem aí o nosso esquema, né? Então, quando chegar o esquema, quando chegar as informações do tópico, já tem que tá bem definidinho aí o esquema, né? E aí, vamos rodar esse job do Dataflow, certo? Ele até fala que a gente pode ir lá no Dataflow. Eu vou abrir uma aba aqui diferente. Aqui vai ter o IoT Flow, que ele começou agora. Ele é do tipo streaming. O Dataflow ele pode ser processamento em streaming e em batch. E aí em streaming ele tem várias janelas que ele pode utilizar, tá?
Aqui a gente tem um log, ele está começando agora, e assim que ele começar, ele vai aparecer para nós aqui a árvore, né? Então, o que que ele faz? Ó, ele carrega ali as máquinas e tudo mais, agora ele começou, né? E aqui você tem aqui um log referente ao que está acontecendo, ó, startando um worker na US Central 1A, executando a operação e tudo mais, né? Agora ele está executando a operação. Então, o que que ele vai fazer? A grosso modo, ele vai ler um tópico do PubSub, ele vai converter, né, para linhas de tabela, ele vai escrever os recordes que foram feitos com sucesso, ou ele dá um flatten e lê aqui, né? Aqui ele escreve com sucesso, e aqui ele escreve os que deram falha, por exemplo. Ele dá uma série, cada processamento, né? É, cada uma dessas é uma ação que ele está fazendo, certo? E ele vai escrever tudo lá no BigQuery. E aí, aqui que é legal, que o que que acontece? O job está rodando em tempo real. Quer dizer, a janela fica aberta. Esse tópico, ele é assim, ele é muito... Ele tem muito dado. Realmente, ele tem muito dado. Então, por exemplo, daqui a pouco, a gente vai começar a ver A gente vai começar a ver os dados chegando. Tem esse documento aqui para mais informações referente ao Dataflow. Mas se vocês quiserem também, tem em algum lugar falando sobre esse tópico também, tá? Com certeza vocês vão encontrar isso daqui. Inclusive, aonde ó, o táxi de Nova York, Limousine, né, a comissão, o Open Dataset, né, o dataset público da comissão de táxi e limusine de Nova York. E aí, o que que acontece, né? Existe a hospedagem do dataset público e aí o Google Cloud tem um tópico que já tem transformadinho aí esses dados, tá? Essa que é a ideia. Ó, você tem esse New York Taxi Tycoon, esse README aqui, ele explica bastante aí referente a esse tópico, tá? E aí, se vocês quiserem depois dar uma olhada, já tá em archive aqui, mas era um code lab aí do Dataflow que começou a utilizar esse tópico e aí ficou, né? Tá hospedado aí. E aí você tem até os dados aqui, a fonte, né, do dataset. Nesse README aqui você lê bastante sobre isso daí. Então vamos rodar de novo aqui. E aí a gente já pode ver que vamos fazer o seguinte, ó. Select, count. Vamos pegar aqui o... Vamos pegar aqui aquele ID primeiro, né? Que é o Ride ID. Vamos dar um count no Ride ID, que a gente tem uma noção de quanto está sendo escrito, né? Será que eu tô certo? Select count, tá certo isso? Select. Isso aqui tá errado? Que aqui em cima não tem ponto e vírgula. Beleza. Então, ó, já foram inscritos mais de 507 mil IDs. Se a gente tirar o limite aqui, ó, nesse select asterisco, vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que não é isso, né? Já não são tantas linhas. Exatamente, ó, já está subindo aqui, né? Então, quando você dá esse count, vocês podem ver que a todo momento, ó, por exemplo, aqui
Vamos pegar e são 14h10 agora, certo? E aí, vamos esperar um minutinho e a gente vai dar um count de novo. Ó, já vamos dar um count aqui. E já tá para 620 mil. Vocês entenderam? Quer dizer que isso aqui está sendo escrito em tempo real. Não é um batch, não é um dado de tamanho único que você sabe a quantidade, mas é uma janela de tempo em que dados estão sendo transmitidos em tempo real. E aí eu consigo fazer análise também em tempo real. A gente está dentro do BQ. E eu posso fazer consulta em cima dessa tabela que está sendo escrita, né? Os registros estão sendo escritos de forma incremental. Então, cada vez que chega um novo registro, o PubSub coleta da fonte, o Dataflow está escutando o PubSub, ele pega esse dado, transforma esse dado para escrever no BQ. E aí, uma linha é adicionada. Então, a todo momento, vocês podem ver que ele escreve muito rápido, muito rápido. Ele é extremamente rápido isso daqui. Isso daqui é muito rápido. E isso aqui vai embora, tá? Você fica um tempo aqui, daqui a pouco já tá com 1 milhão de linhas, assim. É muito. É, é muito rápido e é uma grande quantidade de dados. Então, quando você trabalha com streaming, você precisa tomar conta de uma coisa, né? A quantidade de dados que você processa, porque isso gera um custo, e a quantidade de armazenamento que você precisa ter dentro dessa janela de processamento de dados em tempo real. Porque a todo momento eu posso vir aqui e parar o job, e aí ele para de processar. E aí eu processei, sei lá, 2 minutos desse tópico. Existem outras formas, né? Por exemplo, de você ter janelas de processamento, média de, por exemplo, períodos de 5 minutos, enfim, né? Você tem, para cada tipo, time series, você pega médias, você pega janelas e aí coloca tipo um período assim, na metade do próximo e tal, calcula uma média de tudo, e aí você tem um processamento de série temporal, por exemplo. Então tem várias estratégias para você utilizar processamento em tempo real com o Dataflow. Se a gente rodar um run aqui de novo, vamos pegar esse count aqui, ó. Olha, cada vez mais ele tá demorando mais, né? Ó, aqui, ó, já tá com quase 932 mil linhas, 959, ó, é muito rápido. E daqui a pouco é isso que eu falei para vocês, né? Em 2 minutos aí a gente já tá com 1 milhão de linhas. Então, isso é uma coisa, só que ao mesmo tempo que você tem isso, você tem uma vantagem competitiva. Qual que é a vantagem competitiva? Vamos supor que você queira promover dentro desse cenário. Estou pensando alto aqui. Vamos supor que você tem um evento, você promove eventos. E aí, é tudo anônimo, né? Isso aqui. Mas vamos supor que você tenha corridas que o ponto de destino é perto de um evento. E aí, as corridas que chegam, você poderia, por exemplo, através da aplicação, né, através de um tipo de aplicação, as pessoas que fizessem a corrida até determinado local, elas ganhavam um voucher para chegar no evento, por exemplo, em tempo real. A pessoa chegou lá, ela viu lá, por exemplo, o lugar onde vai ter o evento. Ah, você sabia que esse final de semana vai ter um jantar especial, assim, assim, assado, não sei o quê. Tá aqui um voucher para você pagar meia. Que tal? Você aceita? E aí você promove Você tem que. Não importa o quanto isso custa, mas o lucro tem que ser maior. Essa que é a ideia. É tudo lápis, é tudo ponta de lápis, né? A ideia toda é essa, tá? Você tem que aproveitar. Agora, tem gente que faz processamento em tempo real e não sabe o que está fazendo, e realmente, isso aqui vai embora de custo, né? Isso aqui é um custo bastante grande, excessivo, mas se você consegue ter um sistema de recomendação em tempo real, esse tipo de análise é o que você está precisando. Beleza? Então tá bom.
É isso daí. Se vocês quiserem, tem mais aqui, né? Mais informações aí sobre o Dataflow. Vamos testar aí o nosso conhecimento. O Dataflow suporta batch processing? Sim, ele suporta os dois, né? Tanto streaming como batch. Se vocês olharem a referência lá do Lakehouse, vocês vão perceber que o Dataflow também é usado para o Dataproc para batch, eu acho que ele é um pouco mais otimizado, mas ele pode ser usado também, tá? Se você traz coisa legada, a literatura do Google é a seguinte: se você traz coisa legada de Hadoop, Spark, você não tem você não tem dúvidas, você vai usar Dataproc. Porque é só você pegar o script e rodar no cluster do Dataproc. Porém, se você tem aquele campo verde, né, que é você chegar e você trazer coisas novas da nuvem, o Dataflow, ele é serverless. Porém, essa é a literatura do Google, do curso, tá? Porém, hoje em dia já existe o Dataproc Serverless. E aí ele também é uma recomendação muito boa, né, para qualquer tipo de job assim, tá? Porque ele acaba saindo mais barato do que o Dataflow e ele é tão rápido quanto, tá bom? Mas vamos lá. Qual template de Dataflow foi usado para rodar o pipeline? Vimos lá, né, que era o PubSub para o BQ. Então era um tópico do PubSub, transformava os dados para poder escrever ele lá no BQ. Então essa que é a resposta. Beleza, gente? Eu adoro esse laboratório. Para falar sobre dados, processamento de dados em tempo real, não tem um laboratório que exemplifica melhor do que esse, na minha opinião, a não ser que você esteja falando de coisas de IA generativa e tal, mas com essa tríade, né, que é a tríade de ouro aí, o santíssimo graal aí do GCP para dados em streaming, e que você vai falar de PubSub, Dataflow e BigQuery, esse laboratório é fantástico, porque ele traz o tópico real, né, um tópico real do taxi rides, né? Ó, vamos dar uma olhada agora como é que tá aqui, ó. Já vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, ó. 1.534.000 linhas. E vai embora, né? Isso aqui é realmente muito rápido e muita quantidade de dados. Garanta que esteja 100/100. Só dá um end lab aí. E é isso. Nos vemos no próximo laboratório falando sobre Dataflow com Python. Beleza? Gente, até a próxima. Bons estudos para vocês.